Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigado aí pela presença aí de todos. Vamos só aguardar mais uns 5 minutinhos aqui para poder esperar o pessoal ir conectando e a gente já dá início aí, tá bom? 5 minutinhos a gente inicia. Um abraço. Pessoal, vamos lá? Massal, tá na escuta? Escuta, David. Boa noite. Boa noite, Massal. Pessoal, vamos dar início aqui então à nossa palestra aqui do nosso amigo Massal. Antes da gente iniciar aí, gostaria de passar algumas informações, passar algumas ações que a gente aqui pela ANAPRE tá planejado já até para o restante do ano, né? Então, mais uma vez aí agradeço e muitíssimo obrigado pelo tempo de todos aí e vamos tentar aproveitar ao máximo aí a palestra do nosso amigo Massal aí. No chat tem tá aberto aí para comunicação, fiquem à vontade aí ao decorrer da palestra de estarem enviando as perguntas, dúvidas aí para a gente poder fazer esse bate-papo com o Massal no final da palestra. E eu gostaria aí de só comentar aí das ações que a gente tem feito aí ao restante do ano, que nós vamos fazer na realidade, né? Para hoje a gente está com a palestra referente ao Manual de Boas Práticas do Executor de Piso de Concreto, que o Massal vai apresentar. Recentemente foi lançado o manual no seminário da Concrete Show e ele vai passar algumas informações aí para a gente. No dia 16 do mês que vem, teremos um workshop aí para o pessoal da região do Sul, em Porto Alegre,
no Hotel São Rafael. Esse workshop vai ser feito pelo Wagner e pelo Douglas, o Wagner da LPE e o Douglas da Sherry Williams, onde a gente vai abordar um pouquinho ali do concreto, um pouquinho do revestimento. Então tá marcado ali para as 8 a meio-dia, né? Então, o pessoal do Sul aí está convidado, acompanhem as nossas redes sociais aí para poder estar fazendo o cadastro e acompanhando a gente lá e prestigiando o evento. No dia 23/10, na semana seguinte, esse mesmo workshop vai estar sendo realizado no Rio de Janeiro. A gente está fechando o local, estamos definindo ali um hotel, alguma na região ali do Rio de Janeiro. E quem que vai estar presente? A ideia do tema é a mesma coisa de Porto Alegre. Quem vai estar presente ali no dia, eu e o Massal. Então, o Massal da Ciclo e o David da Polipiso vai estar falando um pouquinho de concreto e de rádio lá. No dia 30/10, a gente tem um webinar, assim como esse de hoje. Vai ser feito pelo pessoal da Química Edley, pelo Ricardo Vanetti. Então, ele vai falar um pouquinho ali dos compensadores de retração, dos materiais aí dessa tecnologia. No dia 6/11, nós tínhamos o seminário de rádio agendado para o Instituto de Engenharia. De antemão, até peço desculpas aí por esse evento. Ele, por algumas questões administrativas, nós tivemos que remarcá-lo pois o pessoal aqui da diretoria de rádio, a gente está entendendo um módulo e uma maneira diferente desse evento acontecer. Então, muito provavelmente, aí a gente vai remarcar ele, se possível, para o primeiro semestre do ano que vem, com uma metodologia e um módulo de evento diferente do que a gente realizou no seminário do ano passado. Para o dia 13/11, a gente tem o workshop em Campo Grande. Os palestrantes vai ser o Rogério Bazan, da Alfa Piso, e o Paulo Dallarmelino, da Viapol. Um próximo webinar vai ser no dia 19 de novembro. Vai ser o pessoal da Brookfield, que vai estar falando da importância dos pisos para os clientes. Quem vai palestrar nesse dia vai ser a Luana Imparato. No dia 13/11, aqui deixa eu ver se ficou faltando um para trás, Campo Grande já foi. E no dia 13/12 nós temos mais um webinar que a gente está definindo aí o tema e a palestra, então futuramente a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais. Além disso, a gente tem feito bastante contato com as instituições de ensino. Recentemente nós fizemos ali uma palestra na Semana de Engenharia do Mackenzie para os alunos ali da instituição. A engenheira Daniela Bonina, da empresa JAL, fez ali a apresentação, muito bacana, diga-se de passagem. E agora, no próximo dia 13 de outubro, nós teremos uma nova palestra no Instituto Federal aqui de Engenharia de São Paulo. Inclusive, caso vocês queiram, na região de vocês, tiver alguma instituição aí que queira ter uma palestra da ANAP, nós estamos à disposição aí para poder estar conversando, para poder estar falando, seja uma palestra de revestimento, seja uma palestra de projetos, seja uma palestra de concreto e por aí vai. Então, fiquem à vontade aí em estar acionando a ANAPRE para a gente poder estar levando a ANAPRE não só para projetistas, executores, clientes, mas também a ideia nossa aí é amadurecer e melhorar esse contato também com as instituições de ensino. Tá bom, pessoal? Eu não vou me prolongar muito aqui, vou passar a palavra para o Massal. Massal, fica à vontade aí, a palavra é tua. Tem uma boa palestra aí e no final a gente bate um papo aí com as perguntas, tá bom? Até mais. Ok, obrigado, David. Bom, desejar uma boa noite a todos. Somos agora em 65 participantes aqui da nossa webinar. Tenho certeza que muitos colegas ainda estão tentando se conectar, né? Agradecer imensamente que a participação de vocês, né? A gente sabe do dia a dia, né? O quão corrido é para todos, né? Então, estarem conectados, né? Já no início da noite, né? E aqui na nossa webinar é um prazer imenso, né? Por isso que isso realmente nos traz aí uma sensação de satisfação do nosso trabalho promovido dentro da ANAP. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela.
E aí, David, você me fala se tá tudo bem aí, tá bom? Por favor. Marçal, tudo certo. E eu peço desculpas aqui, só mais um agradecimento ao patrocinador Total Revestimentos, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento à contribuição do pessoal aí também. Tudo certo, Marçal, pode tocar. Então, aproveito e ensejo aí o nosso agradecimento, né, ao nosso patrocinador da 34ª webinar, né? Agradecer ao senhor Walter, agradecer a todo o time da Total de Revestimentos Industriais, né, que tem promovido, que tem, né, contribuído nesta gestão da NAP, nas gestões anteriores. Então, forçar muito o nosso agradecimento à Total Revestimentos Industriais, tem uma importância significativa ao nosso mercado, né? Aproveitando também, né, agradecer aos patrocinadores do nosso manual, né? Time da Ditibras, time da Alfa Piso, Cavalcante Engenharia, pessoal da Química Edile, a Ciclo Engenharia, a Latcret Solepox, a Recon Comércio e Distribuição, Tech4Com e também como patrocinador do nosso manual, a Total Revestimentos, né? Muito obrigado aí pela confiança, né, por acreditar nesse trabalho da ANAPRE, né, principalmente no desenvolvimento do manual para o executor de piso de concreto. Bom, também forçar aqui a importância da nossa diretoria, né, não só no biênio 24-25, mas nas gestões anteriores também, né, o trabalho da ANAPRE, ela vem repercutindo, né, significativamente contribuições ao nosso setor, né? Então, a nossa diretoria e ao nosso conselho, muito obrigado, né? Esse time é fantástico, trabalhar dentro de um time de profissionais aqui desse calibre, né? Nos traz uma satisfação muito grande. Bom, engenheiro Massal, né? Sou graduado em engenharia civil em 2002. Atuo desde 2007 na área de pisos e pavimentos de concreto. Atualmente sou sócio-diretor técnico da Ciclo Engenharia e diretor técnico de concreto da ANAPRE, né, nesse biênio 24-25. Bom, né, todo manual inicia com os agradecimentos, né? Então, agradecer imensamente à ANAPRE, né, que idealizou e desenvolveu esse manual, né, a importância que esse manual ele pode trazer aí, principalmente, né, aos iniciantes, né, que estão começando, ou que vão começar, ou que desejam começar e aprender, né, um pouco da parte de pisos e pavimentos de concreto, né, reforçar que esse trabalho, né, ele foi um fruto colaborativo, né, entre profissionais, né, representando suas empresas ou de uma forma individual, né, contribuiu com suas experiências, né, e sugestões para a elaboração do manual. Então, não é um trabalho individual, é um trabalho de um grupo, né? Então, isso dignifica, aumenta a minha responsabilidade aqui hoje, no sentido de apresentar um trabalho que foi feito por muitos profissionais, por muitas mãos, né? Aos patrocinadores também, né, pela confiança, né, o apoio para viabilizar a iniciativa, demonstrou confiança na relevância deste guia técnico. Aqui, com certeza, servirá de instrumento e qualificação, né, aprimoramento do serviço do nosso setor. Reconhecimento também especial aos associados da ANAPRE, né, que
são a base da nossa existência, a razão do nosso comprometimento, da busca contínua por excelência. Também fazer aqui um agradecimento aos meus pares, né, que nos ajudaram aí a coordenar, né, o comitê do piso de concreto, né, que é o Cássio da Alex Projetos e o Paulo Bina da Monoflor, né, agradecê-los, né, pelo empenho, pela dedicação, né. Não é fácil, a gente voluntariamente se compromete, né, com um trabalho e o trabalho que, para o primeiro exemplar, ficou muito bem feito. E agradecer também a nossa secretária executiva, a Mônica, né, ela assegura aí os nossos compromissos, nossa coordenação, né, o fluxo das nossas informações, cuida da nossa, do nosso trabalho institucional. Então, muito obrigado também, Mônica, né, por tanta dedicação com a ANAPRE. Os desafios e objetivos da ANAPRE, né? Então, o David, ele vai falar depois, né? Eu acho que vai reforçar isso, né? Então, já houve o lançamento do manual durante a Concrete Show, né? E hoje eu venho aqui de uma forma bem resumida, né? Por questões de horário, né? A gente não vai conseguir explanar todo o conteúdo do manual, né? Mas é importante, né, informar que este manual ele é fornecido gratuitamente, né, pela ANAPRE. Então, para todos aqui que estão participando, caso queiram baixar ou fazer o download ali do manual, né, é só entrar ali no website da ANAPRE, preencher um cadastro muito simples e baixar essa primeira versão do manual, né? Então, os objetivos, né, é contribuir com um guia prático, técnico, né, e torcendo que seja também aí um fruto que possa colaborar por uma norma de uma NBR de execução de piso de concreto. Então, ele vai contribuir ali com os profissionais, com as empresas, né, que atuam no projeto, na execução e no controle, né, na gestão ali, fiscalização dos pisos e pavimentos de concreto, setores industriais, comerciais e logísticos. E vai ali contribui também com toda a cadeia produtiva do nosso setor, né? Ele vai abranger desde o planejamento até a entrega definitiva da obra, ou, né, o pós-entrega, né? A ausência de normas, né, voltadas à execução e ao controle, inspirou, né, a gente reunir, né, um grupo experiente e com o desejo, né, de haver normas aí específicas que profissionalizem cada vez mais o nosso setor, né, com gestão empresarial, as conformidades legais e contratual. Então, esse documento, né, acho que é importante também reforçar que é um primeiro exemplar, né? Então, periodicamente, ele vai haver revisões, né? Hoje, o objetivo, ele foi desenvolver um guia que seja muito prático, muito simples, com a linguagem fácil de entendimento, né? Para que a gente realmente ajude ali o iniciante, né? Aqueles profissionais que ainda não têm um conhecimento do nosso setor, né? Então, já existem algumas ideias dentro da diretoria do Conselho da ANAPRE, né? Que todos os manuais técnicos, né? Que foram desenvolvidos, serão desenvolvidos pela ANAPRE, né? Eles sofram ali as revisões periódicas, claro que melhorando ali o conteúdo, né? Então, uma das ideias é que na próxima revisão desse manual a gente fale ali dos procedimentos executivos de cada solução, né? Entre mais a fundo, né? E, e desenvolva ali um material que a gente possa ir gradativamente subindo a régua do nosso mercado, né? Bom, então, quem
já baixou o download, ou quem ainda vai baixar, então, reforço, né, de forma gratuita ali esse conteúdo. Então, o Manual de Boas Práticas para Executor de Piso de Concreto, esse é o sumário, né, esse é a introdução e os tópicos. Então, ele está exatamente como está nesse slide. Então, a primeira abordagem ali é a solução técnica, depois a definição dos custos de execução e do preço de venda, as definições de responsabilidade das partes, que é o nosso contrato de prestação de serviço, a reunião preliminar à execução da placa teste, né? Depois vamos falar um pouquinho ali dos procedimentos executivos, né? E no manual ali vai estar bem mais completo. Como evitar ali as patologias mais comuns, recorrentes, né? A falta de controle de produto e aplicação. A reunião de entrega e recomendações de uso, né? O nosso databook. E ali um exemplo, né? Uma recomendação de um assunto importante, né? Que fala sobre compliance, né? Então, isso está se tornando aí obrigatório, né, para as empresas, né, para aumentar a credibilidade, haver normas entre departamentos. Então, isso é importante também conhecer um pouco desse assunto, né, das leis de LGPD. Então, é bem importante. Então, o manual reforça, né, a importância desse assunto. E lá também no website da ANAPRE, nós vamos ter ali 2 anexos, né? Então, quando baixar o download, né, também baixa ali o anexo 1 e o anexo 2. Então, o anexo 1 é uma sugestão de contrato particular de prestação de serviço, né, para dar um embasamento, um respaldo, né, principalmente, como eu falei, para os iniciantes que ainda não têm a prática de ter um contrato ali bem estabelecido entre as partes. E um material bem bacana, né, que foi também desenvolvido aí por muitos profissionais, é o checklist ali da reunião pré-executiva, né, para os pisos e pavimentos de concreto, que quem ainda não tem um conhecimento, né, eu acho que de fazer um checklist ali das boas práticas ali, eu acho que é um material bem legal, né? Bom, então, iniciando aqui para os destaques do manual. Então, ele vai falar um pouco sobre projeto e solução, né, diretriz para a contratação do projeto, da empresa de projeto, né, a elaboração e a leitura crítica dos projetos executivos, a gestão de custo e preço de venda, né, importantíssimo para todas as empresas, né, saber o seu ponto de equilíbrio. Então, vai trazer ali orientações práticas de como estruturar os custos, os fixos, variáveis, né, precificar com segurança, né, a execução e garantir lucratividade. A gestão contratual de compliance, né? Então, aquele modelo que eu citei, né? Que gratuitamente ali o público pode baixar, né? Então, ele traz ali um checklist de responsabilidades, né? Cláusulas essenciais para garantir ali o comprometimento do trabalho. Planejamento e execução, né? Então, fluxos, checklists e orientações para cada fase da obra, desde o ensaio do solo até a entrega definitiva do piso. Os controles de qualidade e os indicadores, né? Então, como medir, quais são os critérios de avaliação, né? As premissas solicitadas, né? Então, corrigir os desvios, né? Do desempenho técnico. As patologias, né? As causas mais comuns para o surgimento de patologias. A manutenção e pós-entrega, as orientações claras para o cliente, para manter a integridade do piso. Então, um fluxograma ali né, que diz ali inicialmente que o cliente tem as suas necessidades, e aí a gente caminha ali para os projetos e especificações, orçamento e concorrência de mercado natural, seguindo ali para a contratação ali da construtora, né, do gerenciamento, né, a contratação do executor de pisos e pavimentos, né, ou seja, com antecedência, né, de um prazo para o executor poder planejar bem a obra. O manual de executor de piso, que vai estar ali solícito ali para
contribuir ali com o que o executor necessitar, e claramente que todos os profissionais da ANAP estão à disposição para tirar qualquer dúvida que for necessário, e, logicamente, que a gente executar uma boa obra, né? Então, esses são os fluxogramas, né, com as etapas de controle das boas práticas construtivas. Então, iniciando ali pelo nosso tópico 1, a solução técnica. Então, assim como um projeto estrutural, né, um projeto de hidráulica, né? Poxa, o projeto do piso de concreto ele é tão importante quanto a todas essas matérias, né? Então, o sucesso, né, é uma decisão. Então, o sucesso e o êxito do piso, depende das decisões, né? Então, a ANAP, ela reforça, assim, totalmente que todo piso de concreto, não importa, né, a sua dimensão, é necessário ter um projeto de piso, né? Então, o manual destaca que a contratação do projeto é essencial, né, para o escopo da obra e jamais deve ser considerado como opcional, né? As boas práticas começam com contar com um projetista especialista, e nós temos profissionais aí excelentes, empresas excelentes, né? Para quê? Para garantir que cada detalhe da obra, né, seja planejado, assegurando o máximo de desempenho e durabilidade, né, dos pisos e pavimentos de concreto que serão entregues aos nossos clientes. Bom, as primeiras informações ali que serão trocadas ali com a empresa especialista em projeto, né, eles vão abordar os carregamentos que serão utilizados, né, para o seu piso, né? Então, ele vai ali tirar dúvidas das cargas uniformemente distribuídas, né? Então, estoque de bobinas, né, estoque de pallets direto sobre o piso, estoques de grão, estoques de chapas, né? Então, são cargas distribuídas uniformemente no piso. Os carregamentos pontuais, né? Então, aqui dois exemplos, né? Os porta-pallets convencionais, né? E o sistema drive-in, né? Então, o projetista necessitará assertivamente de saber quais são as cargas pontuais a serem utilizadas, né, no piso. Os carregamentos móveis, né? Ou seja, as cargas móveis, então, são as empilhadeiras que serão utilizadas para cada segmento, para cada piso, né? E também as cargas especiais, né? Então, para pisos de externos, né, que recebe uma carga, né, de, de caminhões, né, aeroportuários, né? Então, todas essas informações, né, quanto mais com assertividade, será necessária ali para o projetista entender a solução para cada obra, né? E aí também, né, o projetista ele vai necessitar de ensaios, né, aqueles que a gente fala que são importantes e iniciais, e claramente que para mitigar cada vez mais, né, se um solo, né, ele tem ali um bom suporte, né, para você apoiar o seu piso, né, talvez ele vai precisar aí de ensaios que sejam um pouco mais, um pouco não, complementares, né, e mais metódicos, né, para ele poder realmente desenvolver uma solução que traga segurança e que traga custo-benefício. Então, aqui informamos aqui alguns ensaios, né, que é a sondagem, o CBR, né, o Índice de Suporte Califórnia, né, a expansibilidade, caracterização do solo, os limites de Atterberg, né, projetos que trabalham com coeficiente de recalque, o K, ou módulo resiliente, né, o MR, ensaios como o dilatômetro de Marquette, né, o DMT, né, ensaios de CPT, o FWD ou LWD e também o CPTU, que talvez seja necessário para investigar e trazer aí uma segurança
ao cliente quando ele necessita de outras informações ali que possa trazer essa tranquilidade. Bom, isto posto, né, com todas as informações ali muito bem entendida, né, pelo projetista, né, pelo esse canal entre o cliente, a construtora e a empresa de projeto. O projeto executivo, ele necessita ali, ele precisa informar ali premissas importantes, né? Então, os desenhos técnicos, né, com clareza, né, o reforço estrutural, as seções típicas, as distribuições das juntas, detalhes de armaduras, né, memorial técnico, né, os carregamentos, né, considerados, né, no piso, né, ou seja, as considerações estruturais, as especificações do materiais, né, o seu quantitativo e qualitativo, as especificações executivas, os ensaios preliminares e complementares, né, especificações e normas, né, então, os ensaios importantes antes mesmo de iniciar o piso, as recomendações de uso e operação, né, e ali o memorial também informando, né, as manutenções preventivas e a limpeza do piso propriamente dito. Com isto posto, né, é imprescindível, né, que todas as especificações ali informadas na premissa, no memorial, né, técnico e descritivo do projeto, né, traga aí segurança, né? Então, é importante para assegurar ali o alinhamento e equilíbrio das expectativas para o proprietário, para os usuários, né, visando ali atender às necessidades específicas, né, os limites de carga impostos pelo piso, né? Muitas vezes nós temos aí alguns problemas que possam ser porque não foi informado ali ou não estava informado, né, ao usuário os carregamentos do piso, né, e as demais condições de utilização para os executores, né, servindo como referência para a execução, ou, desculpa, para a elaboração do orçamento e para o planejamento e execução do piso, e para o fiscal, para o gestor ou para a gerenciadora, né, que traga ali segurança na conformidade dos serviços. O projeto desenvolvido, né, tudo muito bem claro, né, então iniciamos ali realmente o planejamento executivo da obra, né? Então, planejamento que transforma concreto em qualidade, né? Então, o manual também ali traz ali informações importantes, tem um fluxo ali de como deve seguir ali a, as informações, né, de comunicação de boa prática para que tudo aconteça e possa ser planejado de uma forma eficiente. Então, o planejamento executivo é o cliente, a consultoria inicial, o projeto e, logicamente, que o executor ele vai ter ali a possibilidade de fazer um planejamento executivo necessário ali, importante para cada tipo de obra. Bom, seguindo, iniciamos ali a definição dos custos da execução e preço de venda. Nesse item e tópico, foi importante ali a participação do nosso amigo Cláudio Pinheiro, né? Ele colaborou, participou das reuniões, né? Nos ajudou a elaborar aí um texto, né, que possa ali falar, identificar os custos, né, da execução e os preços de venda, né? Então, conhecer os custos da empresa é fundamental, né? Para a saúde da empresa. Então, é importante ali a tomada de decisões, né? O planejamento financeiro de cada empresa. Então, isso vai estar muito bem informado ali no manual. A precificação, a redução de custos, saúde financeira, né, do negócio, a competitividade, né, que existe, que é natural, né? Então, empresas que não podem ali olhar para a precificação dos outros, né? Cada um tem que ter entender os seus custos. E claro que o controle financeiro
e a gestão da empresa. Bom, para a gente definir os custos da execução e o preço de venda, né, é importante que um projeto em mãos, né, que você tenha ali o entendimento, né, dos tópicos, dos itens, né, que possam vir a gerar ali o custo e aquilo que você precisa de formalizar como preço de venda. Então, é muito importante e estar atento a os tipos de piso, né, e as soluções técnicas, né? Então, um piso, né, com uma taxa de armadura muito alta é diferente de um piso com uma taxa de armadura um pouco mais baixa. Então, é importante ter ali a avaliação disso. Então, os tipos de piso e as soluções técnicas, o reforço estrutural solicitado, né? Detalhes, né? Como canaletas que são inseridas, né? Na execução do piso, as próprias niveladoras, né? Entender se o contrato pede ali que coloque cantoneiras. Então, não pode iniciar uma obra sem ter esse conhecimento, né? Sem ter um entendimento dos custos, né? Desse trabalho, né? Do fornecimento desse produto. Fornecimento de material, né, ou somente a prestação de serviço. Então, claramente que no sistema Turnkey você tem a sua administração, seu gerenciamento, né, diferente um pouco somente da mão de obra, né. Custos de deslocamento, locomoção, alimentação de colaboradores, custos de mobilizações, né, transportes, operações e logística da sua empresa. Custos de alojamento, verificar se é necessário, de repente uma obra que não está tão próximo da sua sede, né? Então, vai gerar esse custo, né? Para você organizar ali, né? O local de descanso do seu colaborador. Planejar e dimensionar a equipe, né? Para aquilo que realmente necessita de atender, né? O cliente com segurança, né? Então, planejar e desenvolver o número da equipe, toda a gama dos exames, né, ocupacionais e periódicos dos colaboradores, os programas, né, de controle ocupacional, entender a produtividade, né, que diária, né, que cada obra traz, né, todas as obras têm a sua necessidade, né? Tem obras que você consegue executar é, pisos com larga escala, tem obras que você precisa ser mais econômico, mais conservador, então isso é importante, né? Dimensionar equipes, equipamentos e veículos, ferramentas, acessórios e materiais de consumo, né? Principalmente para o executor, ele sabe ali que ele tem toda uma gama de acessórios que ele vai precisar de fornecer para desenvolver o seu trabalho. E os impostos, as taxas, né? Entender ali a modalidade tributária de cada empresa, né? E entre outras variáveis. Bom, então, como definição dos custos da execução em preço de venda, é o modelo de contrato que haverá ali um exemplo ali, né? Claramente que é importante consultar, né, um departamento jurídico, né, para elaborar esse modelo de contrato que traga segurança, né, que atenda tanto o cliente como atenda às suas necessidades, né? Então, é um contrato muito bem claro, muito bem transparente, né, de toda a prestação do serviço, né? Isso hoje é muito importante ter a leitura, né, a definição desse item. Agora entramos aí. Opa, espera aí que eu tive um probleminha aqui. Pulou algo aqui.
Vamos lá. Continuando, né, nossa reunião, né, agora chegou o momento de muita importância, né, dentro de todo o processo que foi planejado, né, que é a reunião preliminar, né, e a execução da placa teste, né? Então, a execução concreta, né, e segura e perfeita da placa teste traz ali conforto, traz ali segurança, né, e confiança ao cliente. Então, também está disponível, né, esse material no nosso website. E ali ele fala ali, aqui eu fiz um infográfico, né, um fluxograma, dizendo ali que tudo inicia no planejamento executivo, né? Então, aí vem aí a análise do projeto, né, e os ensaios e controles. Dentro da análise do projeto, né, tipo de solução, a premissa, né, que cada projeto solicita e as diretrizes ali para você aplicar durante a execução. Os ensaios e controles, né, então, quando eu falo, né, da contratação ali, da execução, né, com antecedência, né, para que a gente faça ali os ensaios dos materiais, né, traço de concreto, ensaios de tensão residual das fibras, né? Isso são premissas importantes. Ensaios de retração do concreto, ensaios e controle de subleito e subbase, né? Um procedimento executivo, né? O memorial ali, né? Eu acho que traz segurança isso, quando você cria um procedimento executivo para cada tipo de solução, e o checklist dos materiais, né? Saber se está tudo em ordem, se tudo está em perfeitas condições, está dentro do canteiro de obras para que você consiga fazer uma execução segura. Claramente que tem materiais que vão ser transportados para centrais dosadoras aí de concreto, né? Então tem que trazer segurança e fazer esse checklist para saber se tudo está dentro da especificação que foi solicitada e que foi definida durante a reunião preliminar, né? Então, na reunião preliminar, reunião técnica, né, ela é importante ali, né, e deixar o cliente muito à vontade, né, ou a construtora para ela convidar ali a participar os responsáveis, né, para que as coisas aconteçam de forma natural, né? Então, ali eu enumero ali a participação do cliente, da construtora, né, do projetista, do executor de piso, do fornecedor de concreto, do pessoal do controle tecnológico, né, que vai fazer todo o controle antes da aplicação, do executor da base e, claro, né, o cliente ali tem ali a decisão. Se for importante trazer o pessoal que está trabalhando com a estrutura, que está trabalhando com a cobertura, nessa reunião que se decide ali cronograma, né, datas de execução, né, os cronogramas que vão ser seguidos, né, dentro do planejamento. Tudo isto posto, vamos realizar ali a execução da placa teste com segurança, né? Talvez a gente consiga avaliar como foi a performance e o desempenho tanto do material como da aplicação, de repente no mesmo dia. Se tudo correu bem, realizou essa avaliação, né? Podemos dar como uma placa teste aprovada e continuidade do piso em larga escala, né? Claro que se houver ali uma necessidade de um ajuste mínimo, né? Então ali é um canal de comunicação entre todos os envolvidos, né? E resolve-se rapidamente, de repente um, um, um ajuste necessário ali no traço de concreto, minimamente, né? E tendo segurança fazendo isso, continua a execução do piso. Claro que se houver ali, né, um problema durante tanto da parte do processo de execução como da parte de produto, né, é melhor
segurar um pouco, né, a continuidade ali do piso ou avançar para uma área de produção maior, né? Reprovar essa placa teste, né? De repente voltar até no nosso fluxograma, né? Talvez ali rodar traços de concreto novamente, até chegar-se à conclusão, né? Mitigar tudo aquilo que foi necessário para a execução de uma nova placa teste. Bom, tudo isso posto, né? Placa teste definida, né? Os procedimentos ali já foram adotados. Aqui fazer uma abordagem também rápida, né? O manual vai estar mais completo ali para poder informar ali o passo a passo. Então, os procedimentos executivos, eles precisam seguir criteriosamente o projeto, as normas aplicáveis, as melhores práticas estabelecidas no segmento. A execução adequada abrange desde a preparação do subleito subbase até acabamento, cura e tratamento das juntas. Importante assegurar a durabilidade, funcionalidade, segurança e qualidade do piso de concreto. Então, nosso tópico inicial, né, é a conferência de base. Então, isso é muito importante, né, que faça essa conferência antes mesmo de iniciar até a placa teste, né? Então, para trazer segurança, a base precisa estar preparada, precisa ter feito todos os controles, os ensaios, né, de compactação do subsolo, né, do subleito, perdão, e da subbase, né? E claro, né, fazer as conferências de níveis, né, da subbase, né, para evitar ali ondulações da base ou uma irregularidade de nível, né? Então, não só checar inicialmente a subbase, mas vir realizando double checks dessa base, né? Para que traga segurança, não tenha perda de concreto, mantenha a integridade do piso, né? Naquilo que realmente está projetado. O assentamento das formas, né? A instalação, né, adequada, né? Da, das formas, né? Que vai ali confinar o concreto, né? Para determinar aí a dimensão da sua placa, né? Na junta, né? Então, o manual também informa ali, né? O processo e a etapa, né? Da instalação dessas formas, né? Então, coisas como instalar a forma, né? Não deixar calços internos, né? No piso, né? Não pode, né? Fixar bem, né? Fixar a forma, né? Assentar a forma um dia antes da concretagem para assegurar a rigidez dela ali, né? Fazer ali um levantamento, né? Ali tem um colaborador ali fazendo um, um double check ali, né? Com um nível óptico ali, né? Para verificar a qualidade do nivelamento dessa forma, né? Claro que as formas elas precisam estar em condições, né, de você poder executar o seu piso, né? É, ela tem ali que manter ali as furações, né, solicitadas ali no projeto para o espaçamento das bases de transferência, né? É, precisa estar limpa, precisa estar alinhada, nivelada, né? E ali eu também informo que é importante também utilizar ali uma pulverização, né, com a película fina, com produto desmoldante, para que facilite, né, na sua desforma, que não deprecie suas formas aí a curto prazo, né? Então, tudo isso é muito importante, né? E ele ali no manual, vai reforçar pouco mais sobre esse procedimento. Bom, a colocação da lona, né? As impermeabilizações e isolamentos especiais, ou até mesmo, né, a necessidade de regularizações, né, com concreto, né? Então, é importante, né, você ter ali a integridade ali do seu isolamento, né? Isso vai prevenir, né, que
alguma umidade ascendente do subleito, né, aflore ali no piso de concreto, né, vai te dar ali também a segurança, né, do concreto, do piso de concreto, né, durante sua retração, né, não ter restringida ali a sua movimentação horizontal. Então, são itens também importantes dentro do procedimento executivo, né, a dobra das lonas, né, a colocação, né, isso, as betoneiras que vão passar por cima, então, integridade do isolamento. Posicionamento das armaduras, né, as principais, né, pode ser que, aqui eu só coloquei duas imagens, mas pode ser que a taxa de armadura do reforço estrutural seja alta, né, vamos falar de pisos apoiado aí sobre estacas, né, onde você tem ali telas soldadas, né, ou aço CA50 ali, que tem que estar muito bem posicionado, né, com seus cobrimentos íntegros, né, a sua espessura íntegra, né, então, e claro que as armaduras também, né, que vão servir ali de contribuição de reforço, né, para caixas de passagem, para cantos reentrantes de pilares, para áreas de niveladoras, né, então, as armaduras de reforço e são importantes, né, para poder ter um bom desenvolvimento do seu piso e evitar as patologias aí desagradáveis, né? Importância ali da colocação da barra de transferência, né? Lembrando, né, que a barra de transferência ela precisa estar ali engraxada, né? Tem projetos que pedem para pintar a barra, né? Tem a barra não pode ser sacada do piso de concreto, né? Isso é um procedimento muito básico, né? As bases têm que estar alinhadas, né? Ela tem que não pode ter ali uma ponta de repente que não esteja linear, né? A barra que esteja pontiaguda, né? Então, preservação das barras é o que assegura a transmissão de cargas entre placas e a prevenção ali de patologias, né? Então, barras de transferência sempre travadas, projetos que pedem para pintar e engraxadas, né? Bom, preparação e recebimento do concreto. Então, eu falei ali do nosso controle tecnológico, né? É necessário ter o controle tecnológico nas obras, né? Hoje em dia, é difícil, é complexo não ter um controle tecnológico que faça ali a preparação e recebimento do concreto, né? É correr muito risco não ter um controle tecnológico preparando ali, recebendo, preparando o concreto, né? Ali, ó, dentro ali do abatimento do concreto que foi definido lá na reunião técnica, né? Para todas as soluções, né? Dos nossos pisos, né? Coloquei ali também só uma imagem ali, o ar incorporado no concreto, né? Então é importante mitigar tudo isso, né? É, fazer ali os ensaios de compressão do concreto, os ensaios de tração na flexão, né? Todos os ensaios pertinentes para que te dê segurança e que você possa realmente estar seguro para fazer a aplicação do concreto. E aí, né, com toda a avaliação aí de controle, né, feito para o produto, para o concreto, né? Aí nós temos aí o lançamento, né, do concreto, que pode ser de uma forma convencional ou pode ser, né, utilizado uma bomba para lançar esse concreto, né? O espalhamento, né, do concreto bem uniforme ali, né? E claro, né, o adensamento e nivelamento do concreto. Então, coloquei ali uma imagem também, né, de uma obra que foi feito o lançamento convencional, né? Está fazendo ali o espalhamento, né, e o adensamento do concreto utilizando uma laser screed, né? E claro que ali na borda, né, onde o vibrador ali e a rosca da laser não chega, né, é necessário utilizar, né, o vibrador de imersão, né? E
utilizar o vibrador de imersão, né, de uma forma consciente, né, de entender que realmente o colaborador saiba fazer esse trabalho, né, agulhamento sobre imersão, né, e lógico, né, que ali esses dois exemplos aqui são de obras com laser screed, mas quando for um, um tipo de nivelamento diferente, com réguas, né, com régua treliçada, né, que utilize, né, dependendo da espessura do concreto, né, um vibrador, né, que traga segurança ali, que consiga vibrar o concreto, né, que pode ser um vibrador elétrico ou pode ser um vibrador a combustão. Então, isso é importante ser bem avaliado. Os tipos de acabamento superficial, né? Então, aqui também eu trouxe os três acabamentos de piso, que é o acabamento polido, né? O acabamento camurçado, né? Principalmente ali em áreas externas, né? E o acabamento do tipo vassourado. A cura do concreto, né? Essencial, né? Que a gente atenda a necessidade, né, de cura de cada concreto, né? E seguindo sempre aí as normas solicitadas, né? Hoje nós falamos muito na ASTM 309, né? Então é importante que o executor tenha segurança no produto que ele utiliza para a realização da cura do concreto, né? Que pode ser de uma base química, né? Uma cura química, né? Talvez uma cura base parafina, né? Então tem que ter segurança e confiança no produto que é utilizado. E claro que a utilização das curas úmidas, né? E aqui tem um exemplo também, uma cura úmida utilizando a manta geotêxtil. E lógico, né, que você, durante a idade dos primeiros 7 dias, né, tem que ter ali, o piso tem que ser umedecido, a manta tem que ser umedecido, né, 24 horas por dia. Então tem que ter uma pessoa ali que vai fazer isso de domingo a domingo, né? Os cortes de juntas, né? Então, também coloquei ali uma seção típica, né? Tomar muito cuidado, né, no tempo de corte da junta, né? Ele não pode ser tão prematuro, mas também não pode retardar tanto, né? Porque você pode ter ali uma ocorrência de uma fissura, né, por um corte tardio, né? E claramente que obedecendo às premissas do projeto ali, né, 1/3 ali da espessura do piso, né, estar bem identificado, né, os cortes, né, as juntas dentro de um piso de concreto, né, para evitar o dissabor de realizar um corte num local errado, né, e aí de repente ele cai fora, né, do eixo de barra de transferência ali, né, então, ou seja, ele não vai cumprir a função dele, né? A natureza vai criar essa junta, né? Bem importante, né? Avaliar ali o equipamento que vai ser utilizado, né? Vai ser verificar os discos de corte que são utilizados, né? O colaborador ali com o abafador, porque o ruído é muito grande, então o manual também vai complementar bastante esse slide que eu estou informando. Os tipos, né, de tratamento das juntas, né? Então, também identifiquei alguns aqui, né? É, os, os selantes de poliuretano, né? Que são ali, claramente, que o primeiro produto ali é ser utilizado, né? Nos pisos que ainda não tem uma retração tão definida, né? Que ainda vai passar por um ciclo de estação de movimentação do concreto, do próprio piso, né? Os produtos à base de epóxi semirrígido, os reforços de bordas, né, os lábios poliméricos e, claro, né, que no nosso mercado já também traz a segurança de a gente utilizar aí as juntas metálicas, né, do tipo senoidal, né, e do tipo reta.
né, você executa os pisos, né, deixa ele, trata as juntas, né, e é claro que você vai precisar fazer ali a limpeza, né, e a inspeção final, né, porque se existe alguma ocorrência e existem desvios, né, isso é uma coisa que, que, que é natural, né, antes de você entregar, né, o seu piso ou liberar ali para montagem ali de porta-palhos da estrutura, né, você tem que fazer ali uma inspeção, uma checagem, para ver ali se você precisa corrigir algo pontual. Então, é sempre importante, né, quando for fazer as limpezas, usar ali água, né, um detergente, um sabão neutro, né? Bom, entrando aqui um pouquinho nas patologias mais comuns, né? É uma ideia da ANAPRE também, né? Criar ali criar no próximo ano um comitê, né? Que vai falar ali um pouco mais do tratamento de patologias, né? Ou seja, quando aconteceu a patologia. Né? Hoje aqui nós estamos querendo mitigar, né? Processos, né? E ensaios, controle, para que a gente evite esse tipo de aborrecimento, né? Esse dissabor, né? Que traz ao nosso cliente final, né? Então, o manual também ali vai reforçar bastante, né, como mitigar e prevenir as microfissuras, né, como essa primeira imagem, né, que traz ali um mapeamento das microfissuras, né, tipo pé de galinha ou couro de jacaré. As fissuras, né, propriamente dita ali por retração, né, de repente uma falta de controle ali, um concreto que tinha ali uma retração maior do que o necessário ou executou a obra e não tomou cuidado de avaliar ali a percepção de vibração, né, durante a execução do piso, e as fissuras ali e aberturas acima de 1 milímetro, né, e as paralelas às juntas, né, aqui, infelizmente, não tem como não falar que é um problema de execução, né, então, de repente, ali o corte da junta não foi feito com a espessura correta, né, ou tem ali uma barra de transferência que não está seguindo aquilo que nós conversamos aqui um pouco no procedimento executivo. Então, tomar cuidados para evitar esses tipos de sabores. Vai falar um pouco também ali sobre como controlar o esborcinamento das juntas, né? Também atrapalha muito a operação dos clientes, né? Ali quando tem ali tráfego das empilhadeiras, né? Quando tem tráfego dos carrinhos hidráulicos, né? Isso causa muito constrangimento ali na operação, né? Às vezes até paralisação dos pisos, né? Ou da operação do cliente. O cuidado, né, com o empenamento das placas, né? Ali também vai falar de tomar cuidados para que evite isso, né? Aqui tem duas imagens aqui que ali traz ali, né, até um certo, né, uma certa preocupação. Olha, pô, mas fiz o piso, né, e eu tô com uma rampa dentro do meu piso, né? Não, né? Eu tô com um degrau no meu piso, então vai trazer ali controles ali de dimensionamento do projeto, de dimensionamento das bases de transferência, né? Se não houve o cuidado da execução da junta com as bases de transferência ali, né? Se foram sacadas ou não, vai trazer ali também um conteúdo sobre esse item. O desgaste prematuro, né, por abrasão, então, também os controles necessários para que evite esse tipo de ocorrência de patologia, né? Às vezes, o cliente ali acaba de executar um piso e o piso já, né, num período muito curto, ele já apresenta problemas de desgaste e abrasão. Puxa, ele vai ficar incomodado, né? Vai solicitar a garantia, né? Então, eu acho que é importante tomar todos os cuidados para evitar esse tipo de problema. E o problema também pode ocorrer ali, né, com um piso que faltou, de repente, um controle, não foi
avaliado a exudação do concreto, né? Então tem uma imagem ali que, né, gera preocupação, né? Então, como que o executor vai fazer, né, para tentar tirar essa exudação do piso, né? Então, importante mitigar muito bem antes, né, todo o material, né, para entender realmente se isso pode ocorrer, fazer um ensaio de exudação, né, durante ali a verificação do traço de concreto, ou ali, quando você for iniciar ali a execução da placa teste, né? Então, isso é importante, né, estar mitigando para não ter esse tipo de problema. Incomoda muitos clientes, né, que são as delaminações, né, aquelas que ocorrem ou durante a etapa de acabamento, né, e aí o colaborador vai ter que abrir uma janela no piso, né, talvez não fique uma janela, né, geométrica ali, né, com a necessidade, né, simétrica ali, né, de repente ele puxa talvez pela falta ali de tempo, de mão de obra, né, ele, né, não capricha, isso incomoda o cliente, e aquelas delaminações, aqueles esplacamentos que ocorrem, né, posterior ao acabamento do piso, né. Então, quando ocorrer, lá vai informar, né, paralisa, né, é necessário avaliar novamente o que pode estar ocorrendo. De repente, um problema da própria natureza, involuntária, né? Ou um problema de execução. Então, tem que avaliar muito bem, né? Para não continuar, né? E continuar com o problema. É, esse tipo de acabamento, né? Isso a gente vem conversando muito, né, dentro da ANAPRE, né? Dentro né? Com os executores de piso, né? Vem conversando muito com as centrais de concreto. Então, acabamento inadequado ou inconcluído, né? Ou juntas frias e aspecto geral no piso. Então, puxa, aqui eu, né, ilustrei aqui uma imagem, né, com uma junta fria no piso de concreto que não, puxa, incomoda o cliente, não é isso que ele estava esperando, né? Ele não é isso que ele comprou, né? Então nós temos que fazer de tudo para entregar aquilo que nós vendemos, né? Então isso incomoda. Em obras comerciais, então isso traz aí um desagrado muito grande, principalmente aí em empresas e players que exigem, né, que o piso te traga ali o conforto, né, que te traga ali o benefício ali, o cliente ali, né, utilizando, fazendo ali né, o seu uso. E aqui eu também coloquei ali que incomoda muito, né, a questão de afloramento das fibras, né, então tem que mitigar muito bem, né, a necessidade, né, de cada traço de concreto, de cada tipo de material, né, para não ocorrer esse tipo de problema, porque isso também incomoda, né, o cliente fala, olha, mas você trouxe a solução, né, de utilizar a fibra de aço ou a macrofibra sintética, mas eu não sabia que ia ficar dessa forma, né? Então, eu acho que são controles ali que está ali dentro de uma avaliação de toda uma cadeia, né? De todos os responsáveis ali, né, em entregar um piso bem executado ao cliente. Bom, então, esse item patologias, né? Espero que no próximo ano a gente tenha ali um comitê para poder falar um pouco mais de como fazer a manutenção quando ocorre, né? Aqui nós estamos falando da prevenção. Bom, o databook, né? A reunião de entrega, né, ao cliente, do aceite definitivo, né? O cliente está satisfeito com o trabalho, está satisfeito com o piso, né? O piso vai ter ali, né, um ótimo cuidado depois da entrega, né? Então, essa reunião de entrega, ela é uma etapa essencial, né? Serve como um momento formal, apresentar os resultados,
né, medições, né, controle e ensaios técnicos, os RDOs de obra, né, os diários de obra, as demais documentações pertinentes, né, ao contratante ou usuário, além de esclarecer e orientar sobre a manutenção e a conservação adequada à utilização do piso. Então, aqui também a gente, né, durante as reuniões do comitê, a gente foi avaliando ali algumas informações, né, importantes para constar no databook. Então, a RT do projeto e da execução, o as-built de como foi executado o piso, né, o projeto executivo, né, completo, plantas, cortes e memoriais, né, memorial descritivo do processo executivo, né, eu acho que cabe ao executor entregar esse memorial de como foi executado para cada tipo de solução, os resultados de aferições do piso, né, então coloquei ali a refletância do piso, a planicidade, o nivelamento, a carta-traço, né, do concreto, né, que foi utilizado, né, para a execução do piso, né, ou do pavimento, né, as fichas técnicas dos aditivos, os relatórios, né, de controle tecnológico, os ensaios que foram elaborados ali, que foram executados, né, os ensaios de solo, os ensaios do concreto, manual de uso, né, conservação, limpeza e manutenção do piso, as fichas técnicas, né, dos materiais utilizados, então dei exemplos ali também, selante, acuro, endurecedor, né, imagens da execução e da inspeção final do piso, né, importante, né, ir registrando isso dentro do RDO, e claramente, né, que o cliente se sentir satisfeito, né, aceitar a entrega do piso, né, você informar ali a garantia, né, e a validade do seu trabalho. E nós fizemos também, né, algumas informações, né, preventiva, limpeza e conservação, bem claro lá no manual também. Então, a manutenção preventiva aliada a uma boa limpeza, né, a conservação dos pisos, constitui a base essencial para garantir a durabilidade, a segurança operacional e o desempenho contínuo em ambientes de alta exigência. Bom, nosso último tópico, né, informei ali, né, que as recomendações jurídicas e de compliance, né, a ANAPRE recomenda fortemente, né, que consulte ali, né, especialistas, né, principalmente ali a área jurídica, né, que é falamos em planejamento estratégico de compliance, né, então compliance refere-se ao ato, né, de uma empresa estar em conformidade com leis, com as normas regulamentadoras, as políticas internas, né, dos seus departamentos e padrões éticos, né, que vai trazer a credibilidade ali para a sua empresa. Principal objetivo, prevenir riscos, né, como falei, proteger a reputação da empresa, garantir sustentabilidade do negócio, evitando ali sanções legais e perdas financeiras. Bom, último tópico, né, chegamos aí ao final da apresentação, né, agradecer novamente aos nossos patrocinadores, né, que confiaram na relevância desse guia técnico, Ditibras, Alfapiso, a Cavalcante Engenharia, Química Edile, a Ciclo, a Laticret, Solepox, a Recon, Tec4com e a Total Revestimento em 2 vezes, né, pelo patrocínio do nosso manual e pelo patrocínio da nossa webinar. Muito obrigado, pessoal. Marcelo, show de bola, cara. Muito obrigado. A gente não te interrompeu aí, mas agora acho que você voltou. A palestra inteira você estava congelado ali, agora, graças a Deus, você voltou aí, deu certo. Não sei se é a sua internet aí, mas vamos lá. Pessoal, se vocês puderem colocar algumas perguntas aí, fiquem à vontade. Temos uns 5, 10 minutinhos aí. Então, vamos lá. Enquanto chegam algumas perguntas aí. Você já comentou algumas coisinhas aí, Massal, mas vamos lá. Eu vou fazer até uma primeira pergunta, depois eu faço a pergunta do Márcio ali. Fala um pouquinho mais aí das dificuldades, os desafios ali que vocês encontraram, enfrentaram aí nessa elaboração do manual de boas práticas, por gentileza. David, é assim, até
comentei isso anteriormente lá durante o lançamento, né, lá na Concrete Show, que tem alguns itens em alguns pontos, né, durante a nossa reunião do comitê, e, e grandes empresas, né, executoras de piso, né, eles, puxa, a reclamação principal era o atendimento e fornecimento do concreto, tá? Isso, né, foi aquela que mais trouxe ali uma insatisfação, né, principalmente do executor de piso, que é ele que dá ele, ele faz o toque final ali, né, entre tudo que foi planejado, projetado, né, e que vai ser entregue ao cliente. Então, essa foi uma dos dissabores ali que os executores, né, comentaram. Comentaram também sobre, né, contratos ali que não rezavam realmente ali a responsabilidade de cada empresa, né, do contratante, né, e da contratada. É, iniciar obras, né, com itens faltando, né, para que a boa prática fosse aplicada, né, então, obras que, com pouca frente de trabalho, que tinha uma imposição ali até política de iniciar a obra e a obra não tinha ainda um status preparado para isso, então, ou compactação que ainda não estava na sua plenitude, né, cobertura que ainda não estava concluída, né, ou até mesmo, né, obras que o piso tinha muita criteriosidade e a obra e o cliente, né, de repente queria fazer a obra até mesmo sem a cobertura, que não é natural, né, ao executor de piso de concreto. Então, esses itens, né, foram bastante abordados ali principalmente ali a formatação do modelo de contrato. Bacana, bacana. Uma pergunta do Márcio aqui no chat. A falta de argamassa pode ser uma causa do afloramento de fibra? A falta de argamassa, ela pode, claro, ser um problema ali para o afloramento da fibra, né? Mas a argamassa em nível elevado pode trazer também problemas, né, com ocorrências de patologia e que depois não recupera, né? Que aí fica, né, uma mancha ali, um problema no piso, uma cicatriz no piso, né? Então, eu acho que quando os projetistas abordam uma tolerância e uma faixa de argamassa para ser utilizada, você pode ter certeza absoluta que eles preveniram, né, e estão dando subsídio para que você tenha uma boa execução, né? Claro que tem materiais que aceitam mais o desaforo, né, de você aumentar ali a sua argamassa, para que você realmente, né, controle o afloramento de fibras. Mas não adianta, eu sempre digo assim, não adianta tapar o sol com a peneira, tá? Eu acho que tem que ter ali um discernimento, um bom senso, uma lucidez daquilo que importante, uma premissa importante, né, dentro de uma execução né, razoável, desejável, com o material, né? Eu acho que tem que ter ali uma sintonia entre ambos os produtos. De bola. A pergunta aqui da Ara Barros. Os ensaios de nivelamento e planicidade são obrigatórios, a realização deles? São obrigatórios, né? É que sim, né? Eu tenho a certeza, né, que nos esforçaremos, né, para a gente ter uma NBR de execução de pisos de concreto, né? Mas a própria CI, né, ela recomenda, né, um índice de planicidade e nivelamento para cada tipo de utilização, né? Então, quando o projetista recomenda, né, ou impõe a necessidade de uma planicidade de nivelamento, né, com certo número,
é que realmente é necessário, né? Ninguém ali coloca em série um número que não seja o necessário para a boa utilização, para a operação do piso, né? Então, cabe ao executor de piso de concreto se preparar para atender às necessidades do projeto e da utilização do piso. Legal. Mais uma pergunta aqui do Felipe Torquato. A retirada das barras de transferência durante a execução da concretagem pode causar algum tipo de risco para o piso? Total, né? Porque ela compromete, né, a função da sua junta no piso, né? Compromete a eficiência e movimentação da junta, né? Tanto na solicitação de transferência de carga, né? Quanto na movimentação e retração do piso de concreto, né? O piso de concreto, ele sempre vai se movimentar, né? Por mais que ele passe um longo tempo, ele vai se movimentar, né? Então, se você tira a barra de transferência, ou mesmo não tira, mas ela está desalinhada, ela causa ineficiência da junta construída. Tem uma pergunta aqui, até dando meio que uma sequência aí em cima da questão anterior. Qual a etapa mais crítica você considera que na execução do piso de concreto ela pode influenciar diretamente aí em patologias ou até mesmo durabilidade do pavimento? Ô, David, assim, eu sempre reforço que a parte mais crítica é os responsáveis não estarem totalmente comprometidos com o negócio. Essa é a parte crítica, tá? A parte de cada empresa fazer a sua parte, né? Tanto da construtora, né, do contratante, né, do próprio cliente, até a execução do piso, né? Então, todos têm que estar muito bem comprometidos, né? Então, já que se comprometeram em atender uma obra, então, desde o do cliente, né, desde o pessoal de preparo de base, né, desde o pessoal, o fornecedor de concreto, né, projeto, né, o projetista também, ele tem que estar ali é, visitando a obra, né, dando diretriz ali à execução, né, porque facilita muito, né, quando o projetista visita a obra, junto com o executor, eles avaliam coisas que podem melhorar ou alguma ocorrência que pode constranger. Então, quando todos os responsáveis estão realmente dedicados ao atendimento, as coisas acontecem de uma melhor forma. Porque se todos estão dedicados e você tem ali um problema, um desvio, ou na execução, ou no concreto, isso você mitiga e resolve o problema. Então, a dedicação dos responsáveis na execução do piso. Legal. Uma pergunta aqui do Alberto sobre o tema PUC aí. Ele comenta aqui que ele vê alguns projetos aí de PUC com 1 ano e meio mais ou menos aí de execução, já com britas aparecendo, desgaste e abrasão. Nesse caso onde o trânsito é intenso, o que você orientaria aí para que esse desgaste não seja tão prematuro? De repente eu até complementaria alguma coisa aí nesse sentido. Não sei se vocês olham tanto assim para essa questão do PUC, eu sei que é um assunto um tanto quanto aí, não digo delicado, mas enfim, mas até a questão de olhar para a manutenção, não só em PUC, mas também em pisos de galpões e tudo mais. Como que vocês olham para essa questão, assim, até mesmo da manutenção, da recomposição, talvez um sistema overlay? Isso tem alguma questão ali, tempo, uso? Existe essa correlação? Não sei se eu me fiz claro na David, pergunta aí, né? não, é assim, David, eu acho que tanto
pavimentos externos, né? A gente fala, o pavimento externo, ele precisa seguir o mesmo controle dos pavimentos internos, né? Então, primeiramente, um projeto bem desenvolvido, né, de um pavimento externo, seja ele com placas convencionais, seja ele com placas menores, né, mas ele tem que realmente, né, dar diretriz, né, ser um projeto, né, bem executado, né, com muita responsabilidade, né, com a sua espessura bem definida, né, qual o reforço estrutural que vai ser utilizado, né, a, a transferência de cargas ali, né, qual é a distância, né, entre as juntas de construção, né, para as juntas induzidas, né. Então, o pavimento externo de concreto, ele necessita o mesmo controle do pavimento interno, né? Uhum. Então, avaliar o melhor horário numa condição exposta ao tempo, né, ao clima, né? Tudo isso, Alberto, é necessário mitigar, né? É necessário definir, decidir, né? Então, a gente tem que ter ali um zelo, um bom cuidado, né, para que a gente tenha uma solução que traga segurança, confiança e durabilidade ao longo do tempo, que é o assunto pavimento externo de concreto. Beleza. A pergunta aqui do Fernando. Quais cuidados para evitar a delaminação? O que você orienta aí na questão da execução? Bom, a delaminação, né, ela é um assunto bastante complexo, né? Existem várias causas, né? O manual, inicialmente, ele vai, depois você procura, Fernando, ele vai ali informar, né, o que precisa, assim, é recomendado de controle para que não exista a delaminação, que não aconteça a delaminação, né? A delaminação, ela pode estar intrínseco no material, ela pode estar intrínseco na formulação do material, né? Ela pode estar intrínseco, de repente, né, em você usar um teor de argamassa elevado, né? Usar um teor de argamassa baixo, né? É, então, é um assunto que a gente precisa mitigar bastante, né? Precisa ter controle para não acontecer, né? E também ela pode estar atrelada à execução, né? Então, a execução, né? Puxa, a água demasiada ali que o executor, de repente, está utilizando ali durante o acabamento, né? A própria exudação do concreto. Então, é um assunto, assim, que precisa ter controle. Controle para que não aconteça. E se acontecer, talvez seja a hora de retornar para um laboratório, né? Avaliar novamente um traço de concreto, né? Utilizar ali os especialistas de tecnologia do concreto, né? Eu vejo que alguns deles estão participando aqui conosco. Então, todo mundo ali avaliar a melhor necessidade para cada aplicação, para cada tipo de concreto em determinadas regiões. Bacana. Pergunta do Rogério, da Alfapiso. Sal, na sua opinião, como diretor técnico de concreto da ANAPRE, quais os maiores desafios que as concreteiras enfrentam para nos fornecer um concreto de qualidade para a execução de um piso automaticamente de qualidade? Gério, boa pergunta, porque é aquilo que eu falei, né? Quando existe a contratação do fornecedor de concreto, que pode ser, né, de responsabilidade do cliente ou de responsabilidade da execução, né, quando existe o aceite, né, eu acho que o atendimento ele tem que promover aquilo que você contratou, combinou, né? Porque não é normal, né, a gente ter de repente ali um planejamento, né, muito bem elaborado, né, e você não ser atendido da forma que a necessidade do piso impõe, né? Então, eu ainda
né, a gente, como diretor técnico da ANAPRE, né, a gente, assim, nós estamos tentando promover, o David sabe, né, a gente tem falado muito internamente nas nossas reuniões para a gente promover uma reunião entre a ANAPRE, entre a BESC, né, para que, assim, né, a gente realmente, assim, oficialize, né, iniciativas para a gente ter esse controle, né, para a gente ter esse bom atendimento, né, porque a aplicação, ela está, eu digo, né, a matéria-prima mais importante para o piso de concreto é o próprio concreto, né, e tenho certeza absoluta que as empresas de execução de piso estão se desenvolvendo, né, estão subindo a régua nos seus procedimentos, né, hoje muitos executores são construtores de piso, então, se a parte de prestação de mão de obra está se desenvolvendo, poxa, o produto, né, também tem que seguir essa linha, porque é a matéria-prima mais importante do nosso segmento. É até legal comentar, né, que em cima disso que você falou, não é à toa aí que a gente tem conversado com as concreteiras e temos uma concreteira, né, a primeira concreteira associada aí, o pessoal da Concreserve, né, então o pessoal tem olhado e tem tido esse cuidado aí com relação ao piso, né. Mais uma aqui, do Fabrício. Massal, ainda sobre fibras, para você e o corpo técnico da ANAPRE, vem um movimento maior da existência dessa normatização. Temos muitas fibras no mercado, mas ainda com poucas e totalmente normatizadas. Ainda estendo esse questionamento para as barras e transferências em fibra. Essa questão mesmo, né, de ter fibras, quais são os resultados, quais são os testes. Você comentou aí com relação à questão das concreteiras, né? Então, falar um pouquinho também da nossa preocupação aí com relação ao assunto de fibras, né? Em cima até mesmo do comitê de fibras. Então, essa nossa preocupação aí existente, né? Aproveito e o gancho da pergunta, né, com muita propriedade, inclusive, e peço aí encarecidamente aí a participação, né, dos fornecedores das fibras, né, no nosso comitê técnico de fibras, né. Eu acho que ali é o momento de esclarecer ali o, as necessidades, né, a, o controle que as fibras, né, precisam trazer para boa performance e desempenho estrutural no piso de concreto, né? Eu acho que nós avançamos muito, né, nesse assunto, né? Hoje nós temos aí especialistas, né, que entendem bem do assunto, né, produto, né, da fibra, né, tanto a fibra de aço como a fibra sintética, né? Então, o que as fibras precisam é trazer segurança, né, trazer performance e desempenho, né? Ah, mas a fibra é um pouco mais rígida, né? Tá, tudo bem, ela é um pouco mais rígida, né? De repente não facilita tanto durante a execução, mas é uma fibra que traz performance e desempenho estrutural, né? Então, eu acho que é um assunto é, que a gente precisa de colaboradores, né, de profissionais entendidos para a gente avançar esse assunto no nosso comitê, né? Mas é isso, acho que as fibras, as barras de transferência de fibra de vidro precisam trazer performance, desempenho, segurança e qualidade para os nossos pisos de concreto. Bacana, Massal. Inclusive, até para a próxima gestão aí, para o próximo biênio, é uma possibilidade bem grande a gente ter uma diretoria nova aí, olhando para materiais, olhando para essas tecnologias, né? Então, pessoal e os fornecedores aí estão extremamente convocados e convidados aí a participar e contribuir com as informações. São mais do que bem-vindos aí, né, Massal? A ANAP está com muitas boas ideias, né? A ANAP, ela vem
cada dia mais aí contribuindo com o nosso mercado, né, em todos os sentidos, né? Não sintam-se restringidos, né, em fazer um canal de comunicação com a diretoria da ANAP, né? E é o que o David falou, né? Trazer mais operários para dentro da ANAP para que a gente Exato. realmente tenha uma associação cada vez mais forte, né? Essa é a nossa ideia, porque tendo isso, nós vamos fortalecer muito mais o nosso setor. Não é isso, David? Exatamente, exatamente. Talvez quanto mais gente contribuindo, mais velocidade nas coisas, as coisas vão evoluindo e o mercado vai balizando, né? No Né? sentido positivo da coisa. Você imagina, né? Você ter uma diretoria para falar, tratar de materiais, né? Olha É, que interessante isso, né? Quantos fornecedores ali não vão poder dialogar com a nossa diretoria técnica de materiais, né? Importante isso aí. Isso exato. aí vai ser uma boa ideia, né? Constituir um departamento, uma diretoria como essa. Vamos mais uns 5 minutinhos aí? Como é que você tá aí? Então, vamos lá. Não sei se eu vou conseguir todas as perguntas, pessoal, mas vamos lá. Tô pegando a sequência aqui. Uma perguntinha do Ivan, ainda um pouquinho falando sobre fibras, né? Com a adição de macrofibras sintéticas, existe um procedimento correto? Quero dizer, qual o melhor momento de realizar a adição para melhorar essa homogeneização ali dentro do concreto? Ivan, boa pergunta. Existe sim, Ivan, aquele que o executor controla bem, tá? Essa que é a verdade, né? Eu acho que a homogeneização do concreto começa na central, né? É lá na central que você, com a fiscalização ou com o controle do próprio executor ou do cliente, vai começar a homogeneização do concreto. Como vai ser adicionado, né? A melhor forma de adicionar o material, né? Não só as fibras, mas, né, os compensadores de retração, né? Então, tudo começa com esse controle na central. E lembrando que a homogeneidade do concreto, ela também está é, em- no processo de percurso do caminhão betoneiro até a obra, né? Então, a homogeneização inicia num bom controle e dosagem de todo o material na central e continua durante o processo, né, e de deslocamento do caminhão betoneiro até a obra. Essa é a homogeneização, né? Bacana. Massal, perguntinha aqui do Vitor Vieira, nosso amigo Vitão aí. Ah, como você enxerga essa escassez de mão de obra que as empresas estão vivenciando? E como você acredita que as empresas podem se unir para captar mão de obra e qualificá-los para o ofício do piso industrial? Eu acho que, primeiramente, as empresas têm que se unir em não ficar trocando mão de obra, né? Então, acho que é o primeiro ponto, é a união ali dos executores, que já existe, tá, David? Existe uma, uma união saudável dos executores de piso de concreto, né? Um diálogo, né? Uma comunicação, né? Concorrência comercial existe no mercado em qualquer modalidade, né? Em qualquer segmento. O sol nasceu para todos. Mas eu acho que a troca da mão de obra não é boa, não é saudável, né? Então, quando a gente fala em escassez de mão de obra, né, vamos, vamos aproveitar ali, acho que a palestra da nossa amiga Cláudia, né, que ela falou um pouco ali da Master Jobs, né? Falou um pouco ali do filho do pintor não querer ser mais pintor, né? Do filho do pedreiro não querer ser mais pedreiro, né? Então, eles migram para as outras áreas e com livre-arbítrio disso, né? Então, a gente tem que avaliar a mão de obra inicial, né? Aquelas pessoas que estão dedicadas a aprender e treiná-las, né? E, claro que
tem que ter ali a troca, né? A troca de a contribuição, o desenvolvimento, o aprendizado, né, do colaborador e claramente, né, que quando ele cumprir algumas funções, né, a sua remuneração também, né, facilita para que ele continue no nosso segmento, né? Então, eu acho que o treinamento, né, focar ali em colaboradores que estejam realmente dedicados, colaborador que não está contente na sua empresa, ele não ele não serve para continuar naquele momento na sua empresa. O importante é que ele não feche portas e quando ele decidir, né, que ele venha dedicado, né, ao seu compromisso. É isso. Inclusive, você citou aí a Cláudia, né, da Liga Jobs, né? Então, ela fez uma palestra para a gente no seminário da Concrete, né? Então, uma palestra muito bem, um conteúdo bem bacana, voltado inclusive para essa pergunta do Vitor. Se a Mônica tiver fácil aí, Mônica, se você quiser dividir o contato dela aqui no chat para o pessoal. Então, eles olham muito para essa questão mesmo do desenvolvimento do profissional, da pessoa dentro do time, e eles têm muito essa vivência dentro de empresas de construção civil. Então, é um contato bem bacana aí que olha para pessoas, para essa parte aí do desenvolvimento. Então, bem bacana aí o bate-papo com ela e vale o contato aí. Então, bem lembrado, Massal. Mais uma pergunta aqui do Felipe. Qual a importância da participação do executor nas decisões da condução do projeto e quanto tempo antes ele deve ser contratado? Total, né? Se o cliente conseguir, né, de alguma maneira, alinhar, né, a interface entre a contratação do projeto e a contratação do executor, ambos com profissionais dentro das suas empresas, engenheiros e tudo, vão poder, né, informar ou impor necessidades para uma boa execução, né, do piso de concreto, né? Tanto solução, tanto execução. Então, se tiver clareza no nosso mercado que precisa ter um tempo necessário, eu informo ali, ó, Massal, você está fora da caixa. Não, 90 dias, né, por exemplo, para o executor ser contratado, né, junto ali com, talvez, junto com o projeto ali, ou ele já esteja participando. Por quê? Porque aí você vai ter tempo possível para fazer todos os controles. Os controles, né, como o nosso amigo, os nossos amigos falaram das fibras, né, os controles das fibras, possibilidades de usar inúmeras fibras aí de ótimos fornecedores do nosso mercado, né, a melhor condição ali de concreto, né, o melhor fornecedor que naquele momento atenda a obra, né, então ensaios de retração do concreto são importantíssimos para você ter uma garantia ali de movimentação da sua junta, não ter patologias como fissuras e assim por diante. Então, eu acho que é importante ter a sintonia entre projeto e execução, que hoje no nosso mercado, David, já é uma realidade contínua, né? Hoje, o projetista e o executor, eles falam a mesma linguagem no sentido de entregar um produto de qualidade ao cliente. Bacana, bacana, Massal. Mais um desafio aí para a próxima gestão. Você comentou de patologias aí na apresentação, falou agora. Eu até coloquei nas minhas anotações. Um outro desafio aí vai ser a criação da diretoria voltada aí para patologias, ensaios. Então, novamente aí a galera aí que quiser contribuir, mais do que convidada. Mas só mais duas aí a gente encerra e infelizmente aí se eu não conseguir pegar todas as perguntas, eu de antemão peço desculpas aí. Depois a gente pega as perguntas no chat e o Massal aí tenta transmitir a resposta aí para vocês. Aqui do Lindomar da Granobre, deixa eu pegar aqui desde o começo da pergunta dele. Considerando que o Manual de Boas Práticas para o Executor de Piso de Concreto enfatiza o planejamento executivo e o cronograma físico-financeiro como pilares da execução,
quais são as recomendações do manual quando o cronograma da obra é encurtado pelo contratante? E aí tem mais uma pergunta aqui. De que forma esse encurtamento impacta a qualidade técnica, os custos e a durabilidade do piso? Quais são as soluções práticas aí para o executor que ele deve adotar para não comprometer essas boas práticas? Lindomar, boa noite, tudo bem? Ótima pergunta, Lindomar. Uma empresa, né, com, com a know-how, a expertise, uma das maiores empresas hoje no nosso setor, que é a Granobre, quando de fato acontecer essa necessidade, é importante falar um não com muita responsabilidade, né? Então, quando não se sentir confortável em executar algo que está em contrato, né, que foi determinado numa reunião técnica, para boa prática e aplicação do piso de concreto, o ideal é que você articule junto com os responsáveis do cliente, né, e faça uma reunião para explicar o seu ponto de vista, no sentido de não dar continuidade, né, furar um cronograma porque a obra não tem a condição necessária para a continuidade do piso de concreto, né? Eu sempre digo que, às vezes, nós somos taxados ali no sentido, poxa, olha, está atrasando a minha obra, né? Pô, você está, né? Mas é melhor você causar um dissabor de um atraso na obra, né, de algum tempo, do que você ser taxado e não executar um piso com a qualidade esperada. Então, é um momento de o responsável, né, o engenheiro, né, que está ali à frente do trabalho, que ele se coloque e fale, olha, isso não vai dar certo, né? E eu tenho informações sobre isso, tenho expertise, nós somos especialistas na execução dos pisos de concreto. Então, deixar o seu ponto de vista ali muito bem reforçado, eu acho que é um bom caminho. E claramente, né, se houver a imposição, você precisa de registrar isso. Aí você precisa de ter o seu RDO, né? E se o caminho não for, se o caminho de repente não for o mais apropriado, falar com o engenheiro da construtora, talvez você tenha que subir, né, para sua diretoria, para que sua diretoria converse diretamente com a diretoria do cliente. Fechado, Massal, excelente aí, obrigado. Então vamos encerrar, pessoal, já estamos aqui 8h20, prolongamos um pouquinho mais. Só para reforçar aí, então, né, o que a gente vem conversando, a questão dos comitês. Hoje, atualmente, a gente está com 4 comitês em andamento, que é o comitê de concreto, temos também o comitê de revestimento de alto desempenho, existem trabalhos simultâneos ali entre os comitês, fibras, então o pessoal comentou bastante de fibras aqui, é bem importante, isso a gente precisa muito dar essa atenção, precisa muito ter essa sinergia aí também com as outras frentes de fibras, outros institutos. Já existem conversas aí que a gente tem conversado com o pessoal. O Massal pode complementar também um pouquinho aí, mas o pessoal de fibras aí, não só sintéticas, mas como metálicas também estão mais do que, de novo, convocados e convidados para participar e contribuir. E o comitê também de lapidação. Então, a gente comentou aqui das diretorias ali que futuramente, se Deus quiser, a gente vamos conseguir ter e conseguir colocar para rodar, que é a de materiais, a de patologias e ensaios ali, e também a diretoria de lapidações. Esse é o nosso, não digo sonho, mas objetivo, em cima da necessidade do mercado, a gente tem encontrado e olhado para que essas diretorias aí venham a acontecer para o próximo ano ou para os próximos anos, para que a gente possa balizar e melhorar e evoluir nessas questões aí que a gente vem vendo no mercado, né? Então, novamente agradecendo ao pessoal da Total, patrocinador aqui do nosso webinar, todos os patrocinadores também do Manual de Concreto, muitíssimo obrigado.
A Mônica colocou aqui os contatos aqui do Massal, do pessoal aqui, também tem o meu contato. Fiquem à vontade em ligar, mandar o WhatsApp, mensagens, ligações, qualquer dúvida aí, estamos à disposição para estar batendo um papo. E quem não é associado, novamente reforçamos aí a necessidade e o convite para que se associem, venham conversar com a gente, venham contribuir, dividir informações, absorver conhecimento. Estamos aqui de portas abertas para o bate-papo aí bacana no sentido da questão de evoluir o nosso mercado aí de pisos de concreto, né? Não só piso de concreto, mas revestimento, lapidação e tudo que envolve aí o nosso segmento. Massal, novamente aí parabéns. Muito obrigado aí pela palestra, pelo conhecimento dividido aí e fique à vontade em concluir. Eu fico aqui, uma boa noite aí a todos aí. David, não gostaria de, né, a gente sabe dos horários, né, do compromisso aí de cada um de nós aqui. Não gostaria de deixar ninguém sem as respostas, tá? Então, vou pedir à Mônica, né, que compartilhe depois, né, Mônica, por e-mail, todas as perguntas aí aos nossos colegas aí que participaram aqui da nossa webinar de hoje. E aí, eu queria mandar aí um abraço, né, um amigo querido aí, ao engenheiro Vicente Oliva, da Alfa Piso, né? Vou responder a última pergunta dele aqui, né? Vicente, boas práticas da execução, né? E qual a melhor forma de controlar o recebimento do concreto na obra? Vicente, converso com os participantes aí do nosso comitê, né? Eu vou te falar que o ideal seria amarrar as duas pontas, né? Vamos pegar, o ideal seria ter um profissional como o Vicente lá na central de concreto avaliando realmente o que está carregando para a obra, se o traço de concreto está coincidindo exatamente com aquilo que foi verificado, né? As quantidades dos materiais, a quantidade de água, dos aditivos, dos reforços, né? Então, o ideal, né? Não é comum, não é normal, mas o ideal hoje, né? Nas circunstâncias de hoje, nosso mercado aquecido, é amarrar as duas pontas, tá bom, Vicente? Lá na central e antes da aplicação do concreto, tá bom? Grande abraço para você, Vicente. Mais Pessoal, alguma o David consideração? passou a Fica à palavra, vontade. né? Sim, gostaria muito, né, de reforçar os nossos agradecimentos, né, a todos aí que se inscreveram, né, que participaram da nossa webinar. Quem se inscreveu e não teve a possibilidade, de repente, ali por um compromisso ou algo emergencial que apareceu, né? Essa webinar de hoje, ela vai estar ali nos nossos meios de comunicação, então ela vai estar no nosso canal do YouTube, né? Que todos ali que não conseguiram possam, né, assistir, né, essa webinar novamente. Se caso ficou alguma dúvida, peço desculpas, né, pelo tempo ali, aqui realmente é um tempo muito curto, mas baixem o download do manual, como eu falei, é o primeiro exemplar, ele vai sofrer revisões periódicas, né, e a gente, com certeza, nós iremos sempre atualizá-lo, né, dentro das boas práticas, com o mercado que se reinventa, né, todos os dias. Então, quero deixar aí um forte abraço a todos e agradecer muito a participação. Obrigado, David. Obrigado, Massal. Obrigado a todos. Até uma próxima aí. Uma boa noite. Bom descanso a todos. Tchau. Tchau, tchau.